possa ver também o que os irmãos estão digitando. Nós começamos o estudo de Apocalipse, do livro de Apocalipse, na semana passada, domingo. Foi uma introdução e basicamente o que nós falamos foi que o livro de Apocalipse não é um livro que é para nos trazer medo, mas é um livro que foi escrito por João por meio de um anjo que o Senhor Jesus Cristo mandou ao seu encontro na ilha de Patmos, um livro para trazer consolo às igrejas que estavam sendo perseguidas. Então, o livro de Apocalipse não é um livro para colocar medo, mas é um livro para trazer consolo. Então, no primeiro século, a gente sabe o quanto a igreja foi perseguida, o quanto os irmãos foram martirizados. Então, se aparece lá a imagem também. Tem um microfone aí, um microfonezinho que vocês deixam no mute. Isso, todo mundo pode deixar o microfone no mute, no mudo. Bem na tela de vocês tem clica na tela, aparece o microfone, clica no mudo do microfone. Quando for fazer pergunta, é só fazer. Então, qual que é o propósito do livro de Apocalipse? O propósito do livro de Apocalipse é trazer consolo em tempo de aflição. Então, foi esse o propósito do Senhor Jesus Cristo em mandar João escrever o livro de Apocalipse. Tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Nós estamos aí com 5 participantes. De acordo com o que for entrando, eu vou projetar aqui a nossa tela. Deixa eu baixar aqui a minha projeção. Eu tenho que jogar ela aqui, irmãos. Ai. Vou ter que fazer diferente hoje. Eu fiz todo um slide do PowerPoint, esqueci o computador em casa. Mas eu vou projetar ela aqui, vou dar um jeito de projetar ela aqui, irmãos. Só um minuto. Nossa, eu fiz um slide muito bom. É porque não trouxe o computador. Esqueci de mandar pelo wireless. Mas deixa eu fazer diferente aqui. Eu tenho ele aqui, a gente vai fazer diferente hoje. Vou baixar ele aqui. Bom dia a todos os irmãos. Vamos lá. O microfone, quem tiver com o microfone aberto aí, irmãos, fecha o microfone para nós, fazendo um favor. Quem tiver com o microfone aberto, clica na tela, aparece um microfone, clica em cima, porque senão vai dar problema para nós aqui. Estamos transmitindo online. Vou abrir aqui, irmãos, porque eu fiz todo o slide. Essa semana eu fiquei no Hospital Ana Luísa. Aproveitei o tempo lá e fiz todos os slides. Só que eu era para trazer o computador que eu fiz, não trouxe. Mas tem outra forma de se resolver isso aqui. Os irmãos que estão online estão vendo aí. Eu entrar no meu OneDrive. Material que eu vou acessar o material que eu estou usando. Estou usando o material do Hernandes Lopes e do William Hendricks. Então, são 2 materiais excelentes
para a gente estar trabalhando na Escola Bíblica Dominical. Vou abrir aqui. Estão ouvindo, irmãos, direitinho? Estão ouvindo? Sim. Estou abrindo aqui, eu vou jogar na tela o que eu abri aqui, irmãos. Hoje, a aula de hoje. Pronto. Eu já falei breve o resumo do que nós tratamos na outra aula. Pronto. Deixa eu colocar aqui um zoom. 100%. Vou colocar um zoom maior aqui. Pronto. Podia ter mandado para o meu e-mail, mas foi tanta coisa. Então, vamos lá, irmãos. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Vou tirar uma janela. Vamos ver se vai dar para enxergar, irmãos. Deu certo aí? Deu. Ai, graças a Deus. Depois eu mando para vocês um slide. Mando no e-mail de vocês tudo que eu fiz essa semana. Esqueci de mandar no meu e-mail e mandar para cá. Mas está aqui. Vamos ler o capítulo 2, né? Vamos ler o capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Quem tem Bíblia aí, abra. Apocalipse, capítulo 2. Semana passada nós lemos o capítulo 1. Então, Apocalipse, capítulo 2. Assim está escrito. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Só até aqui, irmãos. Porque o que nós vamos trabalhar, basicamente, só até aqui. Deixa aqui minha Bíblia aberta. Irmãos, como estou mostrando para vocês aí, hoje nós vamos falar sobre Jesus no meio da igreja.
Se vocês lembram, no domingo passado, eu expliquei para vocês a questão dos candeeiros, né? Que os candeeiros são as igrejas. Que os candeeiros são as igrejas. E Jesus, quando ele fala que está no meio dos candeeiros, a Apocalipse revela para nós que Jesus está entre as igrejas. Entre as igrejas. Então, aqui quando nós começamos a introdução, e logo o primeiro tópico que você está aparecendo na sua tela, e eu creio que está aparecendo aqui também na televisão do lado, para os irmãos que estão no YouTube, eu vou abrir aqui meu YouTube, porque os irmãos podem também perguntar alguma coisa, tá bom? E eu vou estar atento às perguntas dos irmãos aqui pelo chat do YouTube. Então, se você quer perguntar pelo chat do YouTube ou pelo Meet, né? Hangout Meet. Então, o que nós estamos falando e que nós estamos manifestando aqui através das aulas é que Jesus, ele mandou um anjo revelar a João Batista na ilha de Pátimo o consolo para as igrejas perseguidas. Então, logo no primeiro ponto que você está aí, no texto que eu joguei no telão, está assim: antes de manifestar seu juízo ao mundo, Jesus manifestou a sua igreja. 1 Pedro 4,17. Alguém quer ler 1 Pedro 4,17? Alguém dos irmãos que está na sala de aula? Irmãos que estão na sala de aula, quer ler 1 Pedro 4,17? Alguns dos irmãos que está na sala de aula? Vamos lá? Hélio? Quer ler, Hélio? Vamos lá? 1 Pedro 4,17. Então, eu vou abrir aqui, irmãos. Vamos lá. E os irmãos acompanham aí, tá bom? Está aí na tela de vocês, vou abrir a minha aqui para que todo mundo veja também, tá? Lá, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, lá, 4, aqui capítulo 4, versos 17. Estão enxergando aí, né, irmãos? Lá. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. A hora se primeiro vem por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, vamos voltar para a nossa tela de novo e entender. Então, quando Hernandes Dias Lopes, o material que nós estamos usando, e William Hendricks, quis mostrar para nós que o juízo do mundo, ele foi manifestado, o juízo de Deus no mundo, ele foi manifestado através da igreja. E quando a gente olha para a igreja do primeiro século, quando nós olhamos para os primeiros mártires, nós percebemos claramente o quanto os cristãos sofreram perseguição. Então, esse juízo do mundo, esse castigo que veio sobre a igreja, ele será o consolo que Cristo traz para nós cristãos, é que aquele sofrimento que o mundo nos traz, aquilo que nós passamos no mundo, toda essa situação que nos causa dor, que nos causa sofrimento, deixa eu deixar mais longe aqui, toda a situação que nos causa dor, que nos causa sofrimento, o juízo de Deus sobre aqueles que odeiam a Deus, o juízo de Deus sobre aqueles que são inimigos declarados de Deus, é incomparável, irmãos. Então, o consolo que o Senhor Jesus quis trazer para as igrejas do primeiro século
representada aqui através das 7 igrejas, era exatamente esse consolo. Olha, vocês vão passar por sofrimento, vocês vão ser perseguidos, vocês vão passar por lutas, vão passar por tribulações, vão passar por momentos difíceis na vida de vocês. Mas fiquem tranquilos, porque todos aqueles que são usados para trazer sofrimento a vocês, todos aqueles que foram usados para trazer dor a vocês, para trazer choro, para trazer sofrimento, eles vão ser castigados, eles vão receber a punição devida, o castigo devido, que é incomparavelmente maior do que aquilo que vocês estão sofrendo por parte dele. Então, Jesus quis trazer um consolo para a igreja logo de cara. Logo de cara ele quis trazer esse consolo. E aí, quando seguimos aqui, volta aí para a tela, por isso Jesus mostrou o seu julgamento às 7 igrejas. Então, quais são as 7 igrejas? Nós vamos trabalhar essas 7 igrejas agorinha, antes de mostrá-la ao mundo. Então, as 7 igrejas, elas foram perseguidas. Eu estava fazendo um slide para trazer aqui, para colocar no PowerPoint, e no slide lá do PowerPoint, eu vou mandar para vocês, vou mandar no WhatsApp de vocês, vocês vão perceber as 7 igrejas, eu botei foto das 7 igrejas, das 7 cidades, está as ruínas que estão lá, Laodiceia, Filadélfia, Éfeso, Tiatira, Sardes, as ruínas. Então, foram igrejas que foram destruídas, cidades que foram destruídas. Mas o conforto que Jesus traz, o conforto que o Senhor Jesus traz para a igreja, através de João, na ilha de Patmos, é que nós devemos entender que toda maldade, que todo mal que está vindo sobre nós, aqueles que amam a Deus, porque quando eu falo a igreja, eu não estou falando de templo, eu não estou falando de denominação, mas quando eu falo igreja, eu falo daqueles que amam a Deus de todo o seu coração, aqueles que entregaram o seu coração a Deus, a Cristo, aqueles que entendem que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar, aqueles que no fundo do seu coração creem num Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creem no seu único Filho, Jesus Cristo, que foi dado para nos salvar. Então, eu não preciso repetir o credo apostólico, mas nós cremos num Deus. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Nós cremos num Deus que Ele é. Num Deus que Ele existe, mas que Ele é. Ele é todo-poderoso. Ele é o arquiteto do universo, Ele é o criador de todas as coisas. Tá bom? Segundo ponto aí. Está a tela branca, né? Gente, para quem... A tela branca é porque, para quem está olhando para o YouTube, eu estou olhando aqui o chat, para quem está olhando para o YouTube, a tela branca é a televisão. Mas eu estou compartilhando para quem está na sala. Tá bom, irmãos? Eu vou mudar, então, porque vocês não estão conseguindo ver o que está na tela aqui. Então, eu vou direcionar para o meu lado aqui, tá? Só um minuto. Até melhorou um pouco a claridade. Mas essa tela branca aí é o que eu estou mostrando para os irmãos na sala de aula. Então, se você quer ver o que está na tela branca, clica no link do Hangout Meet, que está sendo projetado para os irmãos. Tá bom, irmãos? Só respondendo aqui o que estão me falando aqui no chat do YouTube. Tá bom? E Deus abençoe os irmãos que estão assistindo, né, pelo YouTube. Tá? Segundo ponto, irmãos, vamos seguir, porque eu não quero... A primeira aula foi 1h30, eu quero ver se eu termino bem rápido para dar tempo para os irmãos perguntarem, tá bom? Segundo ponto aqui, por que 7 igrejas? Se havia mais igrejas na Ásia? Então, a resposta está aqui. É porque essas 7 igrejas falam da plenitude da igreja em todos os lugares e em todas as épocas,
desde o seu nascimento até a sua subida. Então, o número 7, irmãos, deixa eu ficar mais ereto aqui para melhorar a coluna. O número 7 no Apocalipse, ele significa plenitude. Então, é um completar. Não sei se vocês lembrarem, quando Deus criou todas as coisas lá em Gênesis, primeiro dia Deus fez isso, segundo dia Deus fez aquilo, terceiro dia Deus criou aquilo outro, e no sétimo ele descansou. O verbo descansar lá é no sentido de que Deus cessou de fazer as suas obras, completou. Deus completou, cessou. Então, o sétimo dia, o 7 significa completude, plenitude, quer dizer, completou-se, há uma plenitude. Então, quando a Apocalipse fala sobre as 7 igrejas, Apocalipse, Jesus não está apenas direcionando as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse. A revelação, porque a palavra Apocalipse significa revelação, tirando o véu, trazendo daquilo que estava obscurecido para aquilo para a luz, então jogando luz. Então, Apocalipse significa revelação, irmãos. Então, é uma revelação do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra, a igreja universal de Deus, a igreja dos santos de Deus, não é a igreja de todos os crentes espalhados pela face da terra. Então, é exatamente essa a questão aqui quando se fala as 7 igrejas, né? Embora Jesus trouxe uma carta a cada uma delas, mas tanto o elogio do Senhor Jesus Cristo a alguma delas, que a gente vai perceber aqui, quanto também a repreensão, ela serve para toda a igreja, tanto o elogio quanto a repreensão, irmãos. Vou descer aqui um pouco, os irmãos vão acompanhando, aí da sala do Hangout Meet. Na hora que eu terminar a introdução, eu cesso para perguntas, tá? Dessa introdução da segunda aula, tá? Não é a introdução do capítulo, não, da segunda aula. Então, essas 7 igrejas são 7 períodos distintos da igreja, como ensinam os dispensacionalistas. Irmãos, tocou na palavra dispensacionalista. Então, aquilo que eu falei na outra aula passada. O que eu falei na outra aula passada? Eu falei que existe 3 escolas de interpretação de Apocalipse. Interpretação escatológica. O que significa escatologia? Escatom, últimos dias, final do tempo. Logia, estudo. Logia, estudo. Então, estudo do fim, estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Existe, né, o amilenismo. Né? O amilenismo é aquilo que a nossa igreja, a igreja presbiteriana e os reformados, a maioria dos reformados, eles acreditam. Embora existe aí amilenismo, é uma negação do milênio, como não milenismo, não milênio, nós, presbiterianos, cremos no milênio. A diferença do dispensacionalista, do pré-milenismo e do pós-milenismo, é que o pré-milenismo, eles acreditam que Jesus vai voltar antes do milênio. Jesus volta antes do milênio, aí vai ter o reino de Jesus, né, durante 1000 anos. O pós-milenista, eles creem que Jesus vai voltar depois do milênio. E nós, amilenistas, cremos que o milênio já começou quando Jesus foi assunto ao céu e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. À direita, à destra de Deus, a mão do poder, a mão do governo, Jesus está do lado da mão do governo, a mão do poder de Deus. Deus deu a Jesus todo o governo. Então, daí já começou o milênio. Então, Jesus já está reinando. Ele está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, nós já estamos vivendo o milênio. Tá bom, irmãos? Alguma pergunta? Vamos seguir, né? Agora iam para as perguntas, porque já está terminando a introdução. Em cada período da igreja, a realidade das 7 igrejas esteve presente e podemos ver sinais delas em cada congregação local. É claro, irmãos,
na hora que a gente for estudar cada uma das igrejas, e nós já fizemos isso aqui na igreja em sermões de domingo à noite, vocês vão perceber que algumas repreensões de Jesus, ela cabe a nós como igreja local. E alguns dos elogios de Jesus também cabem a nós. E nós temos que nos atentar tanto aos elogios quanto às repreensões para nos colocar dentro de uma disciplina para corrigir aquilo que Jesus requer das suas igrejas. Tá bom? 4. Toda carta tem basicamente a mesma estrutura. Então, qual é a apresentação? A carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja de Esmirna, a carta à igreja de Laodiceia, a carta à igreja de Sardes, Tiatira. É o quê? A apresentação, apreciação, que são os elogios, reprovação, são as faltas, e as promessas de Deus, tá? 5º ponto. 2 igrejas só recebem elogios. Quais são as igrejas que só recebem elogio? Tá aí. Esmirna e Filadélfia. Nós vamos ver isso, irmãos, quando nós chegar nessa parte. 4 igrejas recebem elogios e críticas. Então, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E uma igreja só recebeu repreensão do Senhor Jesus Cristo, que foi a igreja de Laodiceia. Então, essas 6 igrejas nos ensinam várias lições, tá bom? Dá uma pausa e eu pergunto aqui para os irmãos que estão na sala de aula e os irmãos que quiserem usar o chat do YouTube, né? Tem alguma dúvida da introdução dessa 2ª aula sobre Apocalipse, irmãos? Está tendo alguma dúvida? Pode seguir? Os irmãos? Temos 8 irmãos na sala de aula. Pode seguir, faz assim, ó, com um dedinho. Tá, irmão Udo, Marcelo Júnior. Hélio? Tranquilo, pastor. Tranquilo? Sugestões? Vamos seguir? Eu vou mandar para vocês o PowerPoint, tá? Desculpa, irmãos, porque eu deixei o outro computador em casa, devia ter mandado por e-mail. Pronto, primeiro ponto. Tá aí. Aparecendo na tela. Essa tela que eu estou mostrando, e muita gente está vendo em branco pelo YouTube, nessa TV, é o que eu estou apresentando na sala de aula, no celular dos irmãos, no aparelho dos irmãos. Tá bom? Primeiro ponto. Cristo é conhecido na e através da igreja. Cristo é conhecido na e através da igreja. Então vamos lá para a leitura bíblica. Eu vou jogar a leitura bíblica na tela de novo, irmãos. Apocalipse 1, 12 a 13. Apocalipse 1, 12 a 13. Então vamos lá, vou voltar aqui. Vou jogar novamente, irmãos, para vocês aqui que estão acompanhando. Apocalipse 1, 12. Apocalipse capítulo 1, verso 12 e 13. Então, quem está aí no Hangout Meet, já está na tela, né? Então, está aí. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Glória a Deus, né? Esse é Jesus Cristo, o nosso Rei, nosso Senhor. Então, João, ele viu, então, Jesus no meio da igreja. Então, ele viu os 7 candeeiros, são as 7 igrejas, né? E Jesus no meio da sua igreja. Então, Cristo está no meio da sua igreja. Cristo está entre o seu povo. Então, há a presença de Jesus no meio da igreja, irmãos. Não queiramos ser tentados, ou não venhamos ser tentados, melhor dizendo, pelo pensamento ou de que em momentos desses, como nós estamos vivendo agora, que não podemos congregar, Jesus não está vendo, Jesus virou as costas, Jesus está ausente. Não, ele está no meio da sua igreja, porque igreja somos nós, irmãos. Agora, nesse exato momento, nós estamos congregados, né, por meio da tecnologia, por meio, né,
da internet, mas nós estamos congregados. E Jesus está no meio da sua igreja. Numa congregação maior, que é a igreja que eu expliquei domingo passado, que é a igreja militante, né? Então, nós somos a igreja militante. Vamos lá. Antes de ver Cristo, João viu os 7 candeeiros, a plenitude da igreja na terra. Só depois viu o Cristo glorificado na igreja. Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Ninguém verá o Cristo da glória fora da igreja. A salvação é por meio de Jesus, mas ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da igreja, que é a noiva do Cordeiro. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. O que essa mensagem nos traz, né? Essa questão de Cristo estar no meio da igreja, né? A relevância da igreja e a importância da igreja como noiva do Senhor. Como noiva do Senhor. Nós não estamos dizendo que a pessoa ela vai ser salva por meio da igreja, porque nós cremos que a salvação é apenas por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas o que esse texto nos traz é que quem foi encontrado por Cristo, ele não consegue viver sem a igreja. Ele não consegue viver fora da igreja. Ele não consegue viver sem a noiva. Ele tem um noivo que é Cristo, mas não consegue viver sem a noiva, que é a igreja. Então, olha que interessante, quando Hernandes Dias Lopes fala para nós que a salvação é por meio de Jesus, mas ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da igreja. Eu vejo que, nesse sentido, que os salvos, de fato, em Cristo Jesus, eles não conseguem permanecer fora da igreja. Eles fazem parte. Quem foi salvo, eles foram inseridos à igreja. Melhor dizendo, irmãos. Quem foi salvo foi inserido à igreja. Então, já faz parte do povo santo do Senhor. Faz parte daquela nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Tá bom? Vamos lá, então, terminar. Eu paro para perguntas, tá, irmãos? Cristo valoriza tanto a sua igreja que ele se dá a conhecer no meio dela e não a parte dela. Hoje, muitas pessoas querem Cristo, mas não a igreja. Isso é impossível. A atenção de Cristo está voltada para a sua noiva. Ele ocupa o centro da sua atenção. Irmãos, o que o escritor, que Hernandes Dias Lopes quer dizer aqui, é que Jesus ele está ativo em meio à igreja. Porque Jesus ele está caminhando entre os candeeiros. Jesus ele não está assentado, Jesus ele não está inerte em relação à igreja. Ele está vendo, ele está andando em meio aos candeeiros, ele está olhando para a igreja. Ele não está à parte, ele está no meio dos candeeiros, ele está no meio da igreja. Só que Hernandes ele traz uma visão mais voltada para a igreja local, né? Porque por que ele traz essa visão? Hernandes Dias Lopes traz uma visão olhada para a igreja local. Porque nós cremos, irmãos, que a igreja local, por exemplo, a 4ª igreja presbiteriana de Anápolis, ou qualquer outra igreja, outra denominação, num certo endereço, seja no endereço próprio ou alugado, um prédio próprio ou alugado, ou irmãos que se encontram em salas de hotéis ou em qualquer outro lugar, mas essas igrejas locais, elas reúnem para congregar partes deste povo, desta igreja maior, desta igreja invisível, universal, militante. Então, aqui, quando a igreja se reúne, está parte dessa igreja militante, né? Dessa igreja maior, dessa igreja invisível, essa igreja universal de Deus. Então, é isso que Hernandes está falando, porque o congregar, estar congregado numa denominação, num certo local, é uma pequena fração, é um resquício de prazer, de alegria, por mais pequena que seja, daquilo que nós vamos viver na congregação da igreja triunfante. Então, aquilo que nós vamos ter nos céus, na glória, nós podemos ter
aqui quando congregamos, quando nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, quando nos reunimos para adorar, para louvar, para festejar. Irmãos, que maravilhoso. Eu falei domingo passado, quanto triste é poder estar pregando, poder dar estudo bíblico e olhar para esses bancos vazios ali. O quanto é difícil para nós, para os irmãos que estão em casa, não poder vir para a igreja, rir, apertar a mão, abraçar, ficar depois do culto, comer uma peta, tomar um suco, conversar, bater papo. O quanto isso tem feito falta, né, irmãos? O quanto isso tem feito falta. Então, é exatamente isso o sentimento que Hernandes Dias Lopes traz para nós aqui. Tá bom, irmãos? Primeiro ponto que eu falei, né, de Cristo é conhecido na e através da igreja. Nós lemos o capítulo 1, verso 12 e 13. Algum irmão tem dúvida? Algum irmão aqui do chat do YouTube quer perguntar alguma coisa? É uma sala de aula, irmãos. Então, por isso nós estamos parando. Algum irmão aqui da sala de aula do Hangout Meet quer perguntar alguma coisa? Entendeu essa questão de Jesus na igreja e por meio da igreja? Se quiser perguntar, pode abrir aí o microfone e fazer as suas perguntas, irmãos. Oi? Pastor, Tô ouvindo. porque eu estou aqui com ele, deixa eu só, quando está lá no slide, que não sei se seria uma novidade para mim, mas que ninguém pode ser salvo sem fazer parte da igreja. Então, quando nós evangelizamos, tentando levar as pessoas para a igreja, a primeira coisa Jesus está em todo lugar, Jesus está em casa, eu não preciso de Jesus nos nossos corações, eu preciso de para ter Deus. E acredito muito que nós que somos convertidos, é uma tendência de sentir a necessidade de se estar mais período para a igreja, depende de levar, de escutar uma palavra, de escutar alguém falar mais ainda sobre Deus, de orar. Isso, para mim, é muito forte, né? Que ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da igreja. Tá. A primeira coisa que deve vir em nosso coração, irmãos, quando nós lemos isso, embora Hernandes Dias Lopes ele dá uma ênfase muito na igreja local, é justamente pelo sentido universal da igreja. Porque, por exemplo, uma igreja local, ela é uma fração pequena da igreja universal, né? Daquilo que nós fazemos parte, daquilo que é invisível, que é maior. Então, quando ele diz que ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da igreja, ele quer dizer, né, porque se a gente não entender isso, o que pode acontecer? Eu te entendi, viu, Fran? Estou tranquilo. Só quero esclarecer isso aqui. Porque senão muita gente vai entender que é Cristo mais a igreja. Não basta ter Cristo, não basta aceitar, né, ter o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Tem que ter o intermédio da igreja. De forma alguma, eu vi que Hernandes Dias Lopes, porque eu conheço a teologia dele e conheço ele pessoalmente, ele quis dizer que há uma intermediação da igreja, como a teologia pelagiana, ela prega, né? O que Hernandes Dias Lopes quis dizer é que aqueles que não amam a igreja, que aqueles que não querem fazer parte da igreja, eles não foram encontrados ainda pela salvação do Senhor Jesus Cristo. Porque aqueles que foram encontrados pelo Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram encontrados com a salvação, eles têm o desejo e querem a noiva. Porque é impossível a pessoa falar, eu quero somente a noiva e não quero o noivo. Eu quero o noivo e não quero a noiva. Porque Cristo e a igreja estão juntos. Então, essa questão de falar, não, eu quero Jesus, mas eu quero ficar em casa, eu não quero congregar, eu não quero fazer parte de uma igreja. Está errado, tem alguma coisa errada, tá bom, irmãos? Nós temos que ter o desejo de congregar, né, de vir para a igreja,
de estar junto com os irmãos, adoração comunitária, festejar junto, né? O quanto isso não tem feito falta, irmãos, para nós. Tá bom? Ok? Fran? Ok, pastor, é isso mesmo que eu tinha entendido. É exatamente. Tá, joia? Então tá bom. Então, vamos seguir. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? A Ana Lúcia está perguntando aqui. Ana Grijó. Quem são os anjos das 7 igrejas? Nós vamos... eu vou só adiantar, tá, irmãos? De fato, os anjos das 7 igrejas são os pastores, os líderes, os bispos, as pessoas, os homens que foram colocados para pastorear aquela igreja. Então, toda vez que falar os anjos da igreja, de fato, irmãos, são os pastores daquelas igrejas, tá bom? Os anjos são os pastores daquela igreja. São os bispos, aqueles que vão dar conta da igreja, vão prestar contas a Deus pela igreja, né? Então, eu vou prestar conta pela 4ª igreja diante de Deus. Então, os pastores, os bispos vão prestar conta diante de Deus da sua congregação. Mas vamos perceber isso logo adiante, tá bom? Obrigado, Ana Lúcia, pela pergunta aqui no chat do YouTube. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Agora vamos seguir para o segundo ponto, tá bom? Para aqueles que estão na sala de aula, estão enxergando direitinho, né? Tá aí? Cheguei para cima, lá também vai chegar. Chegou. Então, lá, segundo ponto. Cristo está no meio da sua igreja em ação como remédio para os males da igreja. Então, está lá Apocalipse 2, verso 1, 8, 12 e 18. Irmãos, vamos ler Apocalipse 2, 1, 8, 12 e 18. Apocalipse 2, 1, 8, 12 e 18. Vamos lá. Apocalipse 2, então, 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e o que anda no meio dos 7 candeeiros. E vamos lá, qual que é o outro? 8, 12 e 18. Vamos lá. 8, vamos lá. 8, 12 e 18. Ao anjo da igreja em Esmínia escreve: essas coisas diz o que teve morto e tornou a viver. 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Os demais, irmãos, vai seguir a mesma questão. Ao anjo da igreja escreve, ao anjo da igreja escreve, tá bom? Mostrando que Cristo está no meio da sua igreja e a ação dele em ação como remédio para os males da igreja, porque vocês vão perceber, quando nós chegarmos em cada uma das igrejas, que Jesus ele vai trazer, através da repreensão, correção para a igreja, tá bom? Cristo não apenas está no meio da igreja, mas ele está andando em ação investigatória no meio da igreja. Ele sonda a igreja, pois seus olhos são como chama de fogo. Não tem nada na igreja, em nós, irmãos, que somos igreja, que Deus não está vendo. Não tem nada na minha vida, nada na sua vida que Deus não vê. Né? E essa questão de chamas de fogo, olhos como chama de fogo, né? Ver um olho que realmente eles sondam os nossos corações, a intenção mais profunda dos nossos corações, a intenção mais profunda da nossa alma, a sinceridade da nossa alma. Né? Por isso nós devemos muito, irmãos, muito, policiar o nosso coração, guardar o nosso coração, as intenções mais profundas, buscarmos viver uma vida sincera e verdadeira, irmãos, o tempo todo, diante de Deus, em nossa adoração, em nossa vida de piedade. Né? Então devemos buscar essa sinceridade o tempo todo, para que nós não venhamos viver
uma religião do toma lá da cá, né? Ah, eu estou passando por isso, então tem que buscar mais a Deus. Ah, eu servir a Deus por medo, ou buscar a Deus por medo. Não, de forma alguma, irmãos. Eu creio que a igreja verdadeira, a igreja, o povo de Deus, ele sempre vai buscar a Deus independente da situação. Ele sempre vai adorar a Deus independente da situação. É lógico que a situação traz medo, é lógico que a situação traz angústia, é lógico que a situação traz sofrimentos, males emocionais e psicológicos. Lógico, irmãos. Mas o que deve estar central, o que deve fazer parte central do nosso coração, é que nada disso deve influenciar a nossa forma de adorar, de buscar a Deus. Porque nós somos pessoas, devemos ser cristãos, que independente da situação vamos adorar. Que independente da situação nós vamos buscar a Deus. Que independente da situação nós vamos ensinar aos nossos filhos. E essa deve ser, irmão, uma realidade latente em nossos corações. Tá bom? Vamos seguir. Vou chegar mais para cima aqui, os irmãos que estão na sala de aula, para que os irmãos possam acompanhar melhor. Tá, eu cheguei para cima demais. Está aqui. Há muitos males que atacam a igreja. Esfriamento, perseguição, heresia, imoralidade, presunção, apatia. Mas Cristo se apresenta para cada igreja como remédio para o seu mal. Vamos lá. A igreja de Éfeso, olha, que havia perdido o seu primeiro amor. Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando a liderança na mão, como o seu pastor superior. Ele está dizendo: eu vejo tudo e conheço tudo. Então, irmãos, nós não podemos perder em mente de que Jesus está vendo tudo, está no meio da sua igreja, e Ele sabe como está o nosso coração. Ele conhece o seu coração. E dentro dessa situação toda em que a igreja viveu no passado, em que nós estamos vivendo no presente, nós não sofremos uma perseguição como a igreja do passado sofreu, mas nós estamos vivendo um momento difícil para a igreja hoje. O mundo tem vivido um momento difícil. E que nada disso vem influenciar para que nós não venhamos perder o primeiro amor. Eu creio que o sofrimento, as lutas e as dificuldades da vida podem concorrer para perdermos aquela paixão, aquele amor, aquela paixão inicial, aquele amor verdadeiro. Lógico. Mas eu creio que, como ele disse logo no começo, que a apatia, você se tornar apático a tantas coisas, faz muito mais, faz um mal maior do que a igreja sofreu, o que tem sofrido, ou o que já sofreu. Tá bom, irmãos? Devemos lutar para que as coisas de Deus elas não se tornem comum em nossas vidas. Eu já falei isso aqui muitas vezes. A maior luta nossa é de que não entrarmos numa apatia, numa mecanização da fé, buscarmos sempre ter uma fé sincera, uma adoração sincera, uma busca sincera diante de Deus, porque Jesus está no meio da sua igreja. Jesus ele está na sua casa, Jesus está no seu coração, Jesus está com você. Uma vez eu fiz uma brincadeira aqui na escola bíblica. Imagina seu filho agindo mecanicamente com você, automaticamente. Você não vê nenhuma reação sincera por parte dos seus filhos. O quanto isso é ruim. O quanto isso é ruim. Então, irmãos, nós temos que viver essa relação com Cristo, com Deus e com a fé, de forma sincera e verdadeira, o tempo todo, porque Cristo está no meio da igreja. Para a igreja de Esmirna, segundo ponto,
que estava passando pelo sofrimento, perseguição e morte, enfrentando o martírio, Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. O Jesus que venceu a morte é o remédio para alguém que está enfrentando a perseguição e a morte. Irmãos, Jesus, ele se apresenta à igreja de Esmirna, né? Jesus, por estar no meio da igreja, ele conhece a igreja. Jesus, ele conhece a sua igreja. E Jesus, ele me conhece, e Jesus, ele te conhece. Ele sabe dos nossos medos, desses temores que nós temos. Ele sabe das nossas preocupações, né? Ele sabe que esse momento que nós estamos vivendo agora, por essa pandemia, o que esse momento tem causado em nosso psicológico, tem causado em nosso coração, eu creio que era o mesmo sentimento da igreja de Esmirna, porque quando ele fala que ele é aquele que morreu e tornou a viver, o que Jesus está trazendo de consolo para a igreja de Esmirna é falando assim: não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. A morte não é o fim. A morte não é o fim. Nós não devemos viver em torno da morte. Nós não devemos viver a nossa vida com medo da morte. Vamos viver a vida olhando para Cristo. Vamos viver em Cristo. Em Cristo. E descansar no nosso coração em Cristo. Porque quando nós viramos as costas para a morte, nós nos voltamos para Deus, que é o autor da vida. Glória a Deus. Então, nós estamos passando por ameaças o tempo todo, principalmente por causa dessa situação que nós estamos vivendo. Hoje nós não preocupamos mais com as outras doenças, nós não preocupamos mais com a violência nas ruas. Hoje nós estamos preocupados com a Covid-19, com o coronavírus. Álcool em gel, lavar a mão, cumprimentar com o cotovelo. Nós estamos ficando 2 metros das pessoas que estão para evitar, certíssimo, temos que fazer isso. Mas nós não podemos viver em função da Covid-19. Nós não podemos viver em função do coronavírus. Nós devemos descansar o nosso coração em Deus e cuidar, enquanto estiver em quarentena, cuidar da nossa fé, cuidar da nossa vida de piedade, orar, cuidar da nossa casa, da nossa família. Tá bom, irmãos? Esse conforto que Jesus quis trazer para a igreja de Esmirna é esse conforto que traz para nós hoje. Tá? Depois eu vou ler as perguntas, tá? Na hora que terminar esse tópico. Tópico 3. Para a igreja de Pérgamo. O que estava se misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que exerce juízo e separa a verdade do engano. Pérgamo estava em conflito entre a verdade e o engano. Quando nós formos estudar a igreja de Pérgamo, você vai ver isso claramente. Porque a crise entre a verdade e o engano, ela sempre vai permear o nosso coração. Nós cremos na verdade, Jesus é a verdade. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas muitas vezes o que vem assolar os nossos corações são as dúvidas, né, que muitas vezes vêm em nós. Né? Que coisa, será que Deus não está vendo? Onde está Deus no meio dessa situação? Será que Deus não quer fazer nada, ou não pode fazer nada? Né? E a gente, muitas vezes, no meio de tantas dúvidas, nós entregamos o nosso coração ao engano. E Jesus, ele traz uma resposta bem clara, né, para essa igreja que estava em conflito entre a verdade e o juízo. E Jesus estava falando aqui que ele era a espada afiada de 2 gumes, que exerce juízo e separa a verdade do engano. Então ele traz como resposta a isso: olha, eu tenho uma palavra da verdade. A minha palavra é a verdade. A minha palavra é a verdade. O que, de fato, nós devemos nos atentar, irmãos, para a Bíblia, para as Escrituras Sagradas.
O que a Bíblia mostra para nós em relação a tudo aquilo que nós sofremos? Tudo aquilo, todo o mal que está no mundo, ou todo o mal que vem contra nós, ou que vem contra o mundo, o que a Bíblia fala como a verdade? O que a Bíblia fala? Que todo esse mal, irmãos, todo o sofrimento do homem foi a própria escolha do homem. Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. Deus fez tudo e viu que era bom. Deus fez tudo e viu que era bom. Mas o homem escolheu o mal. E quando o homem escolheu o mal, ele tem sofrido pelo mal que escolheu. Então, o mal não é criação de Deus, mas é escolha do homem, irmãos. E Jesus fala, olha, eu tenho a verdade. Eu tenho a verdade. E se você atentar para a minha verdade, se você se atentar para a minha palavra, igreja de Pérgamo, você vai ser consolado. Porque muita gente tem se negado a voltar para a palavra de Deus e não tem achado consolo. E cada vez mais entrando no engano, nos conflitos do coração, nos conflitos da alma. Porque viram as costas, estão virando as costas para a palavra de Deus, que é a verdade. Porque a palavra de Deus, além de trazer salvação, a palavra de Deus traz consolo, traz refrigério, traz alegria, irmãos. E se nos falta consolo, refrigério, alegria, força nesses momentos de sofrimento, de luta que estamos vivendo, então o que falta para a gente? Nos voltar para a palavra de Deus e virar as costas para o engano. Tá bom, irmãos? Vamos lá, para a igreja de Tiatira, que estava tolerando a impureza e caindo em imoralidade. Jesus se apresenta agora, se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Para uma igreja que estava se contaminando com a impureza, com o pecado, Jesus ele se apresenta como límpido, santo, puro. Puro como fogo que purifica, puro como bronze polido. Não há em Jesus, não há em Deus mácula alguma, não há em Deus, não há em Jesus mancha alguma. Então, para aquela igreja, ele se apresenta como esse que purifica, como esse que reflete a nossa imundície. Porque o bronze polido, naquela época, naquele contexto, era usado como espelho. E é Jesus falando, olha para a sua impureza, olha para os seus erros, olha para o seu pecado. Porque, irmãos, muitas vezes é fácil olhar para o pecado do outro. Muitas vezes é fácil apontar o erro do outro, apontar as falhas dos outros. Muitas vezes, e muita gente tem apontado os erros de Deus. Se é possível achar erro em Deus, que é impossível. Para as falhas de Deus, mostrando esse sofrimento, olhando para esse sofrimento, para essas lutas e falando, Deus é injusto, Deus não está vendo. Misericórdia, irmãos. E agora traz, olha que interessante, Jesus traz para a gente, olha para você. Olha para você. Será que nós fazemos, irmãos, sempre o que é certo? Será que nós fazemos o que é justo, sempre o que é justo, o que é verdadeiro, o que é puro? Será que as nossas atitudes, as atitudes que nós tomamos estão eivadas de pureza, sem um resquício de maldade? E Jesus ele se apresenta como fogo para nos purificar. Então, irmãos, se nós fazermos um balanço das nossas vidas e das nossas atitudes, vamos chegar na conclusão de que nós precisamos desse fogo. Nós precisamos de Jesus para nos purificar, para tirar todo o medo e, de fato, viver uma vida de fé autêntica e verdadeira. Vamos lá, irmãos. Vou chegar mais para cima aqui, no 5. Para a igreja de Sardes, deixa eu só subir um pouquinho aqui, que tinha a fama de ser uma igreja viva, reputação de uma igreja cheia de testemunho e vida, mas não realidade. Jesus se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas.
A igreja tinha fama, mas não realidade. Tinha aparência de vida, mas estava morta. Irmãos, para essa igreja que todos olhavam, essa igreja que todos olhavam e falavam assim, nossa, mas que igreja viva, que igreja cheia, que igreja que resplende alegria, que igreja... Era uma igreja que, aos olhos de Deus, estava morta. Não tinha vida. E Jesus se revela para essa igreja como aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Jesus, ele se revela aquele que está presente em plenitude em todos os lugares e vê tudo e conhece tudo. E conhece tudo. Jesus, ele traz a realidade de que não podemos viver de aparência. Não podemos viver de aparência. Não podemos viver de marketing. Não podemos viver de marketing, de aparência. De uma falsa alegria para que venha atrair holofotes, os olhares das pessoas. Mas é uma igreja que ao invés de preocupar com a aparência, buscando elogios, considerações de outros, devemos ser uma igreja que busque ser uma igreja viva. Uma igreja viva. Tendo o Espírito de Deus, buscando o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, que traz paz, que traz vida, traz luz sobre nós. Muito maior do que o marketing, muito maior do que a aparência, muito maior do que o externo, é aquilo que nós devemos buscar, que é o essencial, irmãos. É o essencial. Tá bom? Vamos lá. 6. Para a igreja de Filadélfia. Uma igreja fraca, mas fiel. Jesus vê muitas oportunidades diante da igreja e diz para ela que ela tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Glória a Deus, irmãos. Não sei se vocês lembram, lá nos evangelhos, Jesus diz que deu à sua igreja o quê? A chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A igreja do Senhor Deus, nós temos o poder de colocar diante de Deus, em oração, as nossas petições, irmãos. Olha que interessante. Era uma igreja fraca, mas uma igreja fiel. Aos olhos das pessoas, ela não era como Sardes, que era pujante, marqueteira, cheia de gente, mas era uma igreja fraca, era uma igreja pequena, era uma igreja pobre, mas era uma igreja fiel a Deus, fiel. Buscava fidelidade em tudo, nas orações, na palavra, na vida de piedade. E agora Jesus diz que esta igreja fiel, esta igreja, que era considerada fraca aos olhos de muitos, essa igreja, Deus ouve e atende. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, irmãos, a realidade é que nós não devemos preocupar com a aparência. Aquilo que, buscando elogios ou aquilo que o marketing pode trazer para nós, mas que nós devemos nos preocupar com a nossa fidelidade a Deus, em todas as áreas das nossas vidas. Esse é um desafio para nós. É um desafio para a igreja. É um desafio para nós. 7. Para a igreja de Laodiceia. Uma igreja sem fervor espiritual, morna, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. Jesus se apresenta como aquele que é constante, fidedigno, no meio de tantas mudanças. Uma igreja que era morna, espiritual, morna, rica financeiramente, como a igreja era de Laodiceia,
mas pobre espiritualmente. Claro que a preocupação da igreja de Laodiceia era outra, irmãos. Não era com a fé em Cristo, não era crescer e enriquecer na graça e naquilo que Deus tem. E Jesus se apresenta como fidedigno no meio de tantas mudanças. Quer dizer, pode haver mudanças, irmãos. Tem muitas coisas que vão vir para nós, que vão forçar a gente mudar. Mas nós não podemos, irmãos, nós não podemos nos entregar a essas mudanças. Nós temos que permanecer firmes e fiéis na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Nós não podemos viver de ondas, ou não podemos viver de coisas novas que vêm e que logo vão passar, mas nós devemos estar como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que no devido tempo dão o seu fruto. E a folhagem não murcha, e tudo como que viermos a fazer, venhamos a prosperar. Amém? Terminamos o segundo ponto. Perguntas? Abro para perguntas, irmãos da sala de aula. Aqui no chat do YouTube. Ana Lúcia escreveu aqui no chat: vejo o momento atual como um momento ímpar para que toda a humanidade busque a Deus. Também vejo, viu, Ana Lúcia? Concordo com você, Ana Lúcia. Alguém? Quer falar? Concordo com a Ana Lúcia. Concorda com a Ana Lúcia, Franciele? Certeza. Tá bom. Glória a Deus. E às vezes, quando o senhor está falando a descansar em Deus, e eu vivo isso. Eu estou tranquila, sigo a quarentena, estamos em casa, só que eu não estou desesperada, não estou ansiosa, não estou confiante em Deus. E concordo com a Ana Lúcia, Deus tirou esse tempo para a gente poder se achegar mais a Ele. Tipo assim, para o seu estresse, para a rotina, para porque vocês estão muito assoberbados, e descansem em Deus, no possível. Vocês estão na minha dependência. E, às vezes, eu sou condenada por isso, por estar tranquila. A família, não, mas você não está entendendo a situação, mas você não tá respeitando. Não, estou respeitando, estou dentro de casa, só que estou tranquila, descansada em Deus, e Deus está do nosso lado. Estou totalmente na dependência dele. Não significa que eu não vou pegar essa doença, e se pegar, eu vou ter vitória em nome de Jesus. Deus está do meu lado. E a família fica em cima de mim por eu estar tranquila. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãs, confessando para vocês aqui, sabe? Essa é a tranquilidade que deve estar no nosso coração. Semana passada, a Carolina passou mal, garganta inflamada, sabe? Passou muito mal a Carolina. E nós vamos parar lá no hospital de Goiânia, né? Porque o médico, o pediatra dela é de lá. Fomos 2, 3 vezes para Goiânia semana passada. Fomos na clínica do Dr. York e fomos no Hospital Amparo. Coração tranquilo. Deus vai nos proteger. Se for para a gente pegar o coronavírus, Deus sabe de todas as coisas. E essa semana, a Ana Luísa, que teve a questão da descompensação da diabetes, corri com ela para o hospital evangélico, fiquei lá na portaria B, na emergência, ela internou, foi para a UTI, voltou para o quarto, dormi com ela todas as noites no hospital, mas também com o coração descansado, irmãos. Eu tenho cumprido a quarentena, mas com o coração em Deus é tranquilo, sabe? A gente tem que buscar isso, que saber que Jesus está conosco e que for para cumprir o que as autoridades pedem, né? Fazer direitinho e descansar o coração em Deus e que for para ser, Deus vai nos dar graça. Isso mesmo, irmãos. Tá bom? Vamos seguir? Pode seguir? Os irmãos fazem assim? Vamos ver aqui. Parece que a Ana Lúcia colocou aqui. Tenho visto muitas pessoas que antes eram resistentes, agora estão abertos à palavra de Deus e à música cristã. Verdade, Franciele.
Essa é a verdadeira paz que só Cristo nos dá. Glória a Deus, irmãos. Amém. Vamos lá, irmãos. Vamos seguir. Que gostoso, né? Tá tão bom. 3. Dentro da mesma igreja temos pessoas fiéis e pessoas infiéis. Em Pérgamos, alguns crentes estavam seguindo a doutrina de Balaão, tá? A doutrina de Balaão, irmãos, era promiscuidade, era prostituição. Então, a doutrina de Balaão era isso, a promiscuidade, a prostituição. Tá? E a gente sabe que naquela época, nesse contexto da igreja, existiam templos pagãos, no meio da Ásia, das igrejas, a deuses que eram cultuados por meio dos sexos, né? Existiam sacerdotes cultuais que se prostituíam para adorar esses deuses e sacerdotisas que prostituíam para cultuar esses deuses. Então, sim, então Jesus está combatendo justamente essa prostituição, essa promiscuidade que existia. Em Tiatira, havia tolerância aos ensinos e práticas de uma profetisa imoral. Era a mesma situação, irmãos. Mas nem todos os crentes caíram nessa heresia perniciosa. Irmãos, a imoralidade naquela época é tremenda. Eu vejo que hoje também não está muito distante daquela época, não. Em Sardes, embora a igreja estava vivendo de aparência, mas havia uns poucos que não haviam contaminado suas vestiduras. Gente, eu vejo que a maior tentação da igreja desse contexto era, de fato, ligada a questões sexuais, tá bom? Se você discorda, pode colocar aqui e a gente vai também te ouvir, tá? Mas eu vejo que um dos maiores era problemas sexuais. Questão promiscuidade, prostituição, essa idolatria promíscua. Em Éfeso, havia fidelidade na doutrina, mas falta de amor na prática do cristianismo. Eram ortodoxos de cabeça e hereges de conduta. Então, quer dizer, eles eram ele colocou uma forma, eram ortodoxos de cabeça e hereges de conduta. Então, tipo assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não olha para mim, olha para o que eu falo. E de forma alguma, irmãos, nós devemos falar para os nossos filhos, nós devemos demonstrar para os nossos filhos, faz o que eu faço. Nós devemos ser exemplos de cidadão, respeitáveis, exemplo de mãe, de pai, de filho. Às vezes, irmãos, quando eu estava na casa do meu pai, porque agora não posso, porque são idosos, almoçava constantemente na casa da minha mãe e do meu pai, e chegava, meu pai estava bêbado, e ele gostava muito de atrapalhar a Carolina comer, e a Carolina já é ruim para comer, e ele bêbado ali, fazendo a Carolina chorar. Muitas vezes deu vontade de eu brigar com meu pai, bravo mesmo, na frente das minhas filhas, mas eu me segurava, para não mostrar, para não dar um mau testemunho, né, de um filho que desonra pai, que liga com o pai, tá, irmãos? Isso não é só nessa questão social, familiar, mas muito mais ainda na questão de viver a fé verdadeira em Cristo Jesus. A fé verdadeira em Cristo Jesus. E eu creio que agora que nós estamos mais dentro das nossas casas, junto com as nossas famílias, mais precisamente dentro dos nossos lares, por causa dessa quarentena, o desafio é maior. O desafio é maior de mostrar a nossa fé aos nossos filhos. O desafio é maior em conhecer os nossos filhos e ver e perceber o quanto eles precisam da fé, o quanto eles precisam de Deus. O quanto eles estão importando com as coisas de Deus. Isso é um desafio para nós, irmãos. A igreja de Esmirna e Filadélfia, igrejas fiéis a Cristo, havia aqueles que eram da sinagoga de Satanás em meio deles. Então, sempre vai existir, irmãos, no meio da igreja, pessoas que foram semeadas, plantadas pelo diabo. E nós, como crentes, não podemos dar ouvido.
Sempre vamos ver pessoas que pecham ou se denominam crentes, que vão estar colocando coisas na internet, espalhando coisas pelas mídias sociais, que não condiz com a fé verdadeira em Cristo Jesus. É por isso que eu falo sempre, irmãos. Falo sempre. Disseminem, compartilhem coisas boas, sempre coisas boas, coisas de Deus, a palavra de Deus, coisas que vão trazer paz. Tá bom? Terminamos ponto 3, perguntas? Alguém quer participar? Perguntas, irmãos? Segue? Já estamos terminando. Algum irmão da sala de aula? Foi tranquilo, né? Você está bem tranquilo, irmãos. Mas vocês podem me interromper. Já estamos partindo para o final. Tá bom? 4. A igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser quando examinada por Jesus. A igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser quando examinada por Jesus. Por quê? De Cristo, de Deus, nós não podemos esconder nada, irmãos. Tá bom? Jesus conhece a igreja de forma profunda. Ele conhece as obras da igreja, onde está a igreja e o que ela está enfrentando. Vamos lá, Apocalipse 2, verso 2, 9 e 13. Apocalipse 2, 2, 9 e 13. Vou voltar aqui, rapidinho. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. 13. Conheço o lugar em que habitas. Você percebe, irmãos, que Jesus ele declara para João, na ilha de Patmos, né, em relação às suas igrejas, que ele conhece tudo. Que tudo está no conhecimento de Cristo. Ele conhece tudo. Olha, isso traz um conforto tão grande em saber que Jesus está no meio da sua igreja, hoje, na atualidade, e ele está consciente da situação que nós estamos vivendo. Ele está consciente dessa situação que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Vamos lá, ponto. Deixa eu baixar aqui, irmãos. A igreja de Éfeso é ortodoxa. Peraí, acho que eu pulei, irmãos. Peraí. Não, Jesus está de forma que eu conheço, está certo. A igreja de Éfeso é ortodoxa, trabalhadora, fiel nas provas, mas perdeu sua capacidade de amar a Jesus. Ela é como uma esposa que não trai o marido, mas também não lhe devota amor. Olha, é uma esposa que não trai o marido, mas não lhe devota o amor. É ortodoxa, trabalhadora, mas perdeu a capacidade de amar. Irmãos, é uma coisa que nós devemos sempre atentar e buscar, aprimorar e investir é na capacidade de amar, amar sempre. Eu sei que o convívio, né, e a automatização, o mecanismo vai adormecendo isso. Nós não podemos permitir, irmãos. Tá bom? A igreja de Esmirna é pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Cristo. Está lá no capítulo 2, verso 9. Pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Cristo. Mais uma vez, irmãos, nós não devemos nos preocupar, né, com aquilo que as pessoas acham da gente. Eu tenho que aparentar coisa boa para agradar o homem. Não. Eu tenho que me preocupar em agradar primeiramente a Deus. Aquilo que Deus está vendo de mim. Tá bom? É isso que Jesus está cobrando da igreja de Esmirna. A igreja de Pérgamo. Tem gente que tem gente tão comprometida com Deus ao ponto do martírio. Mas também gente que cai diante da sedução do pecado.
Irmãos, às vezes a gente acha que está forte. Não, estou forte. Mas a primeira tentação nos faz cair. Isso mostra que não estamos fortes. E que devemos nos fortalecer em Deus. Buscar nosso refúgio em Deus. Tiatira está trabalhando mais do que trabalhava no início de sua carreira. Mas muito trabalho sem vigilância também não agrada a Jesus. Ação sem zelo doutrinário e zelo doutrinário sem ação não agrada a Jesus. Irmãos, nós devemos atentar para isso. Ativismo não demonstra uma saúde. Ser ativista demais não demonstra uma igreja viva. Não demonstra. Mas que a nossa fé verdadeira, pura e sincera, pautada numa doutrina sã, verdadeira, das Escrituras Sagradas, nos leva a agir, a ter ações que não sejam vazias, apenas por ter, ou por cumprir tabela, ou para preencher a agenda, mas nos leva a fazer tudo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nós vamos ter agenda, vamos fazer a nossa agenda, vamos ter as nossas atividades, mas para a glória de Deus. Não para apenas preencher a agenda. Tá bom? Sardes. Tem o nome de que vive, mas está morta. Além disso, agente na CTI espiritual. Tá, irmãos? 3:2. Vamos ler lá, 3:2. Apocalipse, capítulo 3. Verso 2. Vamos lá. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, a igreja de Sardes é uma igreja que precisava consertar diante de Deus. É uma igreja que estava ali perto de morrer. Perto de morrer. Essa situação de muita gente, irmãos. Uma situação de muita gente. Que está morno espiritualmente, está afastado da fé, não quer saber de congregar. E nós devemos orar por essas pessoas, para que elas possam ser avivadas, buscar força em Deus. Igreja de Filadélfia, fraca diante dos olhos humanos, mas poderosa aos olhos de Cristo. Eu acho tão interessante quando eu vejo essas questões, fraca diante dos homens, mas forte diante de Deus, feia diante dos homens, mas bonita aos olhos de Deus. Sabe, irmãos, é isso que nós devemos nos atentar, sabe? O que Deus tem visto de mim? O que Deus tem visto de mim? O que Deus tem visto de mim? Às vezes nós preocupamos muito com o que os outros estão vendo. Não, o que Deus tem visto. Porque se Deus tem visto coisas boas em nós, com certeza nós vamos estar dando aos outros coisas boas, porque a gente só dá o que tem. Tá bom, irmãos? A gente só dá o que tem. Jesus mesmo disse, né, que a boca fala que o coração está cheio. Então a gente só pode dar o que tem. E a gente dá o que a gente tem demais. Tem muita gente que tem muito ódio, então tem dado ódio. Tem muita gente que tem muito medo, só tem dado medo, só tem entregado medo. Tá? Tem muita gente que só tem coisas ruins no coração, e só tem dado coisas ruins. Bom? Igreja de Laodiceia considerava-se rica e abastada, mas aos olhos de Cristo era uma igreja pobre e miserável. Tá? Então, irmãos, não depende daquilo que nós consideramos, mas depende daquilo que Deus vê, daquilo que Deus nos enxerga. Perguntas, participações?
Rosângela, está aqui. Devemos buscar adorar a Deus em todo o tempo, em espírito e em verdade. Vamos seguir então. Ana Lúcia diz para nós seguirmos. Para terminar, né? Vamos lá, para terminar. Cristo anda no meio da sua igreja para oferecer-lhe oportunidade de arrependimento, antes de aplicar-lhe o seu juízo. Olha, Jesus sempre vai dar a chance de arrependimento, antes do juízo. A igreja de Éfeso foi chamada a lembrar-se, arrepender-se e voltar-se à prática das primeiras obras. Caso esse expediente não fosse tomado, Jesus sentencia: e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Moverei o teu candeeiro. O que é o candeeiro? A igreja. Eu te tirarei da igreja. Eu te tirarei da igreja, caso você não se arrependa. Moverei o candeeiro. Quer dizer, eu tirarei a igreja de você. Irmãos, não me pergunte o que isso significa, porque isso aqui é um vácuo teológico. Enquanto é um vácuo teológico, porque as explicações mais lógicas que nós temos disso é que aquele que não se arrepende é porque não tem o Espírito Santo de Deus. Porque quem traz o arrependimento é o Espírito Santo de Deus. Ele é que se entristece e nos leva ao arrependimento. E esse que não tem o Espírito Santo de Deus pode estar na igreja, mas não faz parte da igreja. O que Jesus está falando aqui, para esses que não se arrependem, é que a igreja será tirada deles. Assim como o coração deles não está na igreja, e eles não estão na igreja, eles estão na igreja, mas não são a igreja, não são da igreja, a igreja será tirada deles. A gente não sabe se isso se refere ao arrebatamento. Um dia onde o joio será separado do trigo. Tá bom? Tá? Vamos lá. A igreja de Esmirna, diante do martírio, é exortada a ser fiel até a morte. Então, ser fiel até a morte, irmão. Essa exortação é para mim e para você. Seja fiel, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer ameaça, de qualquer situação, seja fiel a Deus. Que nada venha te derrubar. Que não seja um Covid-19, que não seja nada. Seja fiel na sua adoração, seja fiel no seu louvor a Deus, seja fiel nos seus pensamentos, no seu culto a Deus. Seja fiel. A igreja de Pérgamo, que estava dividida entre a verdade e o engano, misturada com o mundo, Jesus adverte: portanto, arrependa-te, e se não se arrepender, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Palavra de juízo, irmãos. Palavra de juízo. Palavra de juízo. A palavra de Deus confronta, irmãos. Às vezes, eu já ouvi isso. Quando eu era pastor auxiliar em outra igreja, eu pregava uma vez por mês e aí eu sempre ouvi assim, mas pastor, sua palavra confronta, sua palavra é muito confrontativa, né, e tal, tem como pregar mais positivamente, você tem como pregar mais positivo, né, que não confronta tanto. E o que nós percebemos aqui nessa questão aqui é que toda a palavra de Deus, ela confronta o nosso pecado. Toda palavra, quando ela é pregada com fidelidade, irmãos, toda palavra, quando é pregada com fidelidade, ela vai te confrontar. Ela vai expor o seu pecado no seu coração. Ela vai te confrontar. Então, é isso que Jesus está falando aqui para a igreja de Tiatira. Igreja de Sardes, recebe o alerta de Cristo.
que suas obras não são íntegras diante de Deus. Jesus alerta para o ensino que a igreja recebeu, para que ela se arrependa. Caso não arrependa, virá o juízo. Toda a questão é arrependimento, irmãos. Arrependimento. A igreja de Filadélfia é exortada a conservar o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, irmãos, preserve a sua fé, preserve a sua santidade, busque preservar a sua vida íntegra. A igreja de Laodiceia é exortada a olhar para a vida na perspectiva de Cristo. Arrepender-se, pois a disciplina de Deus é ato de amor. Então, arrependimento, as disciplinas de Deus, Deus só prova quem ama, irmãos. Já falei isso domingo passado, Deus só prova quem ama. A igreja está sendo alvo do amor de Deus. Por último mesmo, irmãos, e depois vem a conclusão, que é bem rápido, para terminar, graças a Deus, né? Fiquei tentando mais ouvir o pastor Camilo. Jesus anda no meio da sua igreja para dar gloriosas promessas aos seus vencedores. Então está aqui Aninha, que Jesus tenha misericórdia e transforme nossos corações sempre. Anair, que a nossa fé, mesmo que pequena, seja no Deus onipotente, todo-poderoso. Tá bom. Então Jesus anda no meio da sua igreja para dar gloriosas promessas aos vencedores. Irmãos, pronto. Isso implica que nem todos os membros da igreja visível são membros da igreja invisível. Tá? Nem todos. Há sempre joio no meio do trigo. Sempre vai haver joio no meio do trigo, que nós já falamos sobre isso. Nem todos os membros das igrejas locais são membros do corpo de Cristo. Nem todos os membros de igrejas são vencedores, mas todos os membros do corpo de Cristo são vencedores. Aqueles que fazem parte da igreja invisível, universal de Deus, do povo santo de Deus, são sempre vencedores. Nós já vencemos qualquer coisa, irmãos. Nós já vencemos a morte, já vencemos o Covid-19, já vencemos a gripe aviária, a gripe suína, já vencemos aí o sarampo, a malária, já vencemos tudo, irmãos. Tá bom? Vamos lá. As promessas aos vencedores tratam das bênçãos que a igreja estava buscando ao necessitado. Então, o que a igreja estava buscando? A igreja de Éfeso. O vencedor se alimenta da árvore da vida. Isso é ter a vida eterna. Seu primeiro amor. Mas os vencedores iriam morar no céu, onde o ambiente é amor, pois é ter comunhão eterna com Deus, que é amor. Então, ao vencedor desfrutará do amor excelso, perene, eterno, puro e verdadeiro de Deus. Então, somos vencedores, irmãos, e vamos desfrutar desse amor. A igreja de Esmirna, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Os imperadores romanos, os déspotas, o anticristo pode até matar os crentes, mas eles jamais enfrentarão a morte eterna. Irmãos, só vamos passar pela morte uma vez. Se Jesus não voltar antes, mas só vamos passar pela morte uma vez. E a morte não é um fim. Não é um fim. É o começo da nossa verdadeira vida. E dessa, ninguém pode nos tirar. A igreja de Pérgamo. Ao vencedor receberá um maná escondido, uma pedrinha branca com um novo nome. Para uma igreja que misturava com o mundo, o vencedor recebe uma promessa de absolvição no juízo, e não de condenação com o mundo. Olha que interessante, viu, irmãos? Essa pedrinha branca com seu nome é a garantia de que somos preservados em Cristo. Pedrinha branca, pura, com seu nome. O nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. A igreja de Tiatira. Para uma igreja seduzida pelo engano de uma profetisa, o vencedor recebe a promessa de receber autoridade sobre as nações e possuir não os encantos do pecado, mas o Senhor da glória, a estrela
da manhã. Glória a Deus. Nós devemos, irmãos, nos contentar por ter Cristo. Nós devemos nos contentar e viver essa suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. O que Deus me deu é suficiente. Essa graça é suficiente. Glória a Deus. Quando Paulo orou a Deus, falou: Deus, tira-me o espinho da carne. Deus, tira esse sofrimento. Deus virou para Paulo e falou: Paulo, a minha graça te basta. O que Deus estava falando para Paulo, né, era assim: que a minha graça seja suficiente na sua vida. Não se apegue apenas na sua dor, não se apegue apenas no seu sofrimento, não se apegue naquilo que está fazendo você sofrer. Olha para a minha graça, olha para a minha graça, e que essa graça seja suficiente na sua vida, para te fortalecer, para te dar paz, para você passar por tudo isso que você tem passado. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. E a igreja de Laodiceia, para uma igreja que se considerava rica e autossuficiente, mas era pobre e miserável, o vencedor recebe a promessa de assentar-se com Cristo no seu trono. Irmãos, é a realidade. Cristo está à destra do Pai, à direita do Pai. Ele está no governo. Nós já estamos vivendo um milênio. Jesus está governando. E vai ser dado para a igreja sentar também com Cristo no seu trono. A igreja vai governar com Cristo. Glória a Deus, irmãos. Eu não tenho essa pretensão, eu não penso nisso, irmãos. Eu sou muito grato por aquilo que eu tenho, que Deus me deu. Mas isso é uma realidade que vai ser para nós, a igreja. Eu não tenho essa pretensão, mas que bênção. Glória a Deus. Mas antes da conclusão, tem perguntas? Terminando, irmãos. A Ana Lúcia, Igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:10. Conforto para nossos dias atuais. Apocalipse 3:10. Vamos ler lá. Que a Ana Lúcia colocou. Apocalipse 3:10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Amém. Amém, Ana Lúcia. Porque como guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei na hora da provação, que há sobrevir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Gente, é bem pertinente para o momento, né? Olha, gente, a terra está sendo, né? A terra está sendo vivendo uma calamidade. Todo mundo, irmãos, é global. Essa questão do Covid-19. E aí a gente lê um verso desse, né? Que a Ana Lúcia lembrou aqui. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Sabe, irmãos, é bem claro que as provações e as dificuldades e o sofrimento sobre o mundo é, de fato, para experimentar os que habitam sobre a terra. E como nós temos nos portado. Tá? Glória a Deus, Ana Lúcia, é verdade. Rosângela, Deus é maravilhoso, os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus. Amém. Conclusão, irmãos, para a gente encerrar. Está aqui. Para todas as igrejas há um refrão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para todas as igrejas, para 7 igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Para mim e para você que faz parte dessa igreja, ouça a voz de Deus, irmãos. Ouça a voz do Espírito em todo momento. Em todo momento. Ouça a voz de Deus. Não estamos estudando apenas para o nosso deleite intelectual ou curiosidade teológica. Precisamos ouvir o que Deus está falando conosco. Tá? Aqui nós não estamos matando a nossa curiosidade. A gente não está apenas agregando conhecimento. Tá, irmãos? Nós estamos querendo ouvir a voz de Deus. E a gente fala, Deus, fala, Pai. Fala ao meu ouvido, Deus. Fala comigo, fala ao meu coração. Traz consolo, traz paz.
A bem-aventurança não é apenas ler e ouvir, mas também obedecer às profecias deste livro. Então, você quer ser feliz, irmãos? Eu quero ser feliz. Não é apenas ouvir, mas obedecer às profecias desse livro. Obedecer. Não me contaminar, me manter puro, ouvir a voz de Deus. Tudo isso que nós aprendemos aqui essa manhã. Eu vou mandar para vocês, irmãos, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o slide no canal do YouTube. Aí quem quiser ver o slide, vai poder ver o slide no canal do YouTube. Hoje ainda coloco, tá? E mando para vocês. Vamos orar? Primeiro, antes de orar, alguém alguma pergunta, alguma contribuição para a gente encerrar a aula? Amém? Ione? Amém? Eduardo? Amém? Alguma contribuição? Alguma pergunta? Os irmãos que estão na sala de aula, no Hangout Meet? Tranquilo? Tranquilos, irmãos? Tranquilo. Vamos orar, então? Vamos orar. Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Terminamos? Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, Deus amado, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado por este momento tão precioso que o Senhor nos deu aqui, ó Pai, na quarta igreja com os nossos irmãos. Confesso a Deus, de todo o meu coração, que eu tenho sentido falta de estar junto com os irmãos aqui. Mas eu sei que é um tempo necessário para nós. Esse tempo é necessário. O Senhor sabe que é necessário. Porque muitas coisas, diante desse tempo, estão sendo tratadas pelo Senhor no nosso coração e na vida do teu povo. Não apenas nessa igreja local, que nós chamamos de quarta igreja presbiteriana, mas na sua igreja, espalhada em toda a terra, por meio de denominações, ó Deus. Continue a tratar com o teu povo. Continue a falar nos nossos corações. Assim oramos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Até mais tarde no culto, às 19 horas, teremos culto, tá bom? Pastor Daniel, Pastor Racem e eu. Deus abençoe a todos.